combinado, a gente está iniciando agora a aula de mioma uterino. Se até alguém em casa tiver as mães presentes, pede para vir ver as imagens para compreender o que é que significa essa parte desses miomas em si. O mioma uterino, nada mais também conhecido questão de concurso, como fibroma ou leimioma, não é câncer, que muitas pessoas perguntam, não é câncer. Ele é um tumor benigno, que demora muito tempo para se formar a partir das fibras musculares lisas e de tecido conjuntivo lá do próprio útero em si, tá bom? E ele vem crescendo em formato de nódulos. A tendência dos tratamentos de mioma, em alguns casos cirúrgicos, é somente a retirada desses nódulos. O mioma uterino, ele é a principal patologia benigna, né, da parte ginecológica que acomete essas mulheres em si. Acontece principalmente nas mulheres. Vale, desculpa. Não adicionei, né? Foi mal. Ele acomete principalmente. Deixa eu só dar aqui. Mas vocês escutaram, né? Que eu falei? Que é a questão do conhecido, que é um tumor benigno, que acomete mais as mulheres, das doenças ginecológicas, e é desenvolvido a partir da questão das fibras musculares lisas e o tecido conjuntivo palpo de vaso. E forma essa questão dos nódulos, que são justamente os retirados durante as cirurgias, quando necessário. Acomete principalmente as mulheres de 30 a 45 anos, e principalmente mulheres negras e obesas. São as que foram vistas mais em estudos que as mais apresentam, tá bom? Preste atenção nessa imagem, que a aula é cheia de imagens, vocês vão amar. Aqui eu tenho um útero, aquela coisa que a gente já conversou, que o ovário não é colado nas trompas, aqui as fibras, elas só são próximas, e a gente já viu como elas também se aproximam. E aqui eu tenho o útero em si, um corte, ó, que eu consigo identificar que eu tenho uma parte externa, meio e interna, ok? Aqui é o colo do útero, que é aquilo que a gente vê quando faz a prevenção, e aqui é o canal vaginal em si, tá bom? Que eu quero que vocês entendam. Quando eu tenho um nódulo do mioma para fora, eu chamo ele de subseroso. Vou jamais falar em si. Quando eu tenho esse nódulo no meio, entre a parte externa e interna, tá certo? Eu tenho uma coisa, um nódulo chamado intramural, ó, dentro. Quando eu tenho um nódulo do mioma uterino na parte interna, e vocês estão vendo que justamente isso aqui, ó, consegue identificar? É a questão do endométrio, é o que está próximo ao endométrio, esse nódulo é um submucoso. Lembrando, eu tenho, então, externo, recapitulando, externo, subseroso, meio, intramural, e o interno, o submucoso. Só que ele pode ficar pendurado. Vocês estão vendo isso aqui, ó, que a gente chama de pediculado. Estão vendo? Eu posso ter um pendurado pediculado para fora, na parte subserosa, ou eu posso ter um pendurado para dentro, que é na parte do submucoso. Quando ele fica pendurado, por assim dizer, esse daqui, o pediculado, ele chama de intracavitário, porque ele está dentro do útero. Tá bom? Continua. Nem repete de novo as locações. Eu vou repetir várias vezes. Vários. Nem se preocupem. Essa aula tem mais imagens, por isso que eu falei para vocês, é a melhor que tudo. Mas eu repito aqui só para vocês fixarem. O mioma uterino, ele é classificado em 3 tipos: subseroso, intramural e submucoso. Subseroso externo, intramural interno, ou meio, e o submucoso interno. Ele pode ter que fica pendurado, que a gente chama de pediculado. Pode ficar pendurado para fora, que é o subseroso, pediculado, e pode ficar pendurado para dentro, que fosse um submucoso, pediculado. Quando ele fica para dentro, ele recebe um novo nomezinho, é o nódulo, mioma uterino, intracavitário. É que ele está crescendo para dentro do próprio útero. Ok? Bora olhar aqui a classificação, que fica mais fácil. Então, o mioma subseroso é aquele para fora. Ele desenvolve na superfície do órgão, ou seja, a serosa. O que é a camada serosa? É aquilo que reveste aquele órgão.
para a serose endometrial, sendo recoberto pelo peritônio visceral. Quando ele cresce no meio, eu chamo de intramural, mas esse aqui, ele tem um X da questão. Por quê? Porque ele pode crescer tanto que ele pode crescer para fora e se tornar um subseroso, ou ele pode crescer tanto para dentro que ele pode se tornar um submucoso. Ok? Então, o mioma intramural, ele começa a desenvolver na própria espessura do miométrio, podendo, aquilo que eu disse, com seu aumento de volume, tornar secundariamente um subseroso ou um submucoso. E o mioma submucoso é aquele que cresce para dentro, para o lado ali do endométrio. Cresce para a cavidade do útero, sendo recoberto pelo endométrio, que pode ocupar essa cavidade sob o formato de um ou mais nódulos. Só para vocês não esquecerem, esse crescimento desse nódulo, ele é dependente da parte hormonal, estrogênio e progesterona, surgimento dele. E quem vai fazer com que esse mioma ele cresça são justamente esses hormônios esteroides, que a gente já viu no início daquela aula lá do ciclo menstrual. Olha essa imagem aqui, ó, como é diferente. É como se fosse o próprio útero em si. Sepse uterina, ó, o fundo lá do útero, a trompa. E aqui a gente tem, ó, um nódulo intramural, um nódulo subseroso, que é para fora, um nódulo que eu acho que inicialmente esse aqui era um intramural, ó, que nem esse, mas ele foi crescendo, crescendo, se tornou um submucoso. Um submucoso, ó, pendurado, ó, um intracavitário. Um nódulo mioma intramural. Um nódulo de mioma intramural. Um subseroso, ó, pendurado, que é um pediculado. E esse aqui também eu acho que era um intramural, que foi crescendo, crescendo, e se tornou um subseroso. Deixa eu sair aqui, conversar com vocês. Vocês estão entendendo? Então, o nódulo do mioma, ele vai justamente basear em que região que ele se localiza nesse útero. Se ele for externo, subseroso. Se ele for no meio, dentro, é o intramural. E se ele for a parte interna do útero, que fica próximo à caixa do endométrio, é um nódulo submucoso. Então, eu tenho 3 tipos de nódulo: subseroso, intramural e o submucoso. Então, desses 3 nódulos, subseroso, intramural e submucoso, quem é que leva mais a questão da mulher sangrar mais? É o que está próximo ao endométrio, que é o submucoso. Mais lá na frente eu vou estar falando, tá certo? Bora voltar para a aula em si. Opa, a próxima. Gente, alguma dúvida? Vocês estão entendendo? Querem perguntar algo? Tá ok? Gente, vocês estão aí? Gente, se comunicam. Diz pela... Oi. Tá dando para entender. Tá bom. Eu já tô entendendo. Graças a Deus, estão gostando. Adoro essa participação assim, motivada, com o coração, com a louca. Jéssica fez uma pergunta. O micropolicístico tem alguma relação com o mioma? Não. O micropolicístico é uma coisa que ele fica localizado no ovário. É totalmente diferente, porque o mioma é localizado somente no útero. O mioma, ele pode ir para uma trompa ou pode ir para um ovário? Não. Não tem nada a ver. É cada um no seu quadrado, cada um no seu canto. Então, o mioma é uma coisa que acontece somente mioma uterino, dentro do útero. E a questão do ovário, do micropolicístico, é somente no ovário em si. Ok? Bora lá. Beber uma água. Continuar aqui. Olha, cadê o negócio? Pegar. Aquilo que eu falei para vocês, a questão, o que foi, Wendel? Pronto. Excelente pergunta. O Wendel fala, ele fica com vergonha, mas foi show. Vocês viram aquele mioma dentro do útero, como ele é grande, e ele fez uma pergunta interessante. Peraí, só montar. Fez uma pergunta interessante. O mioma pode afetar a gravidez? Pode. É tanto que eu tenho duas linhas em si. Eu tenho um mioma, eu posso engravidar? Pode. Mas eu posso ficar com o mioma e a gravidez? Pode
dependendo do tamanho. Ah, tá. Pode dependendo do tamanho do mioma. Tem algumas mulheres que, dependendo da extensão desse mioma, elas têm dificuldade em engravidar. Por isso que a indicação dessas mulheres que querem engravidar e têm um mioma é só retirar o mioma e dar início à questão do planejamento reprodutivo para engravidar. Tem mulheres que elas elas chegam a descobrir que tem um mioma quando ela descobre a gravidez, que até então ela nem sabia. E dependendo de alguns casos, elas podem ficar com o mioma e a gravidez. Qual é a complicação? Vocês viram a questão do tamanho do mioma dentro de outro e uma gravidez em si. E, às vezes, pela questão do espaço, infelizmente, o mioma corre risco de ter um abortamento ou um parto prematuro, porque vai ficar o bebê e o mioma brigando pelo espaço na questão do próprio útero. Qual é o outro problema? Vocês viram que o mioma, dependendo dele, ele fica onde? No próprio miométrio. Dependendo do crescimento desse mioma e a extensão também da própria gravidez, eu tenho um risco. Pronto, já respondo. Eu tenho um risco de ter uma ruptura, eu tenho um risco de realmente comprometer a extensão, a expansão daquele útero em si, tá bom? E aí as meninas estão perguntando, é bom tirar a questão do mioma? Tem miomas que ficam lá. Liene, eu tenho 5 miomas. Não sei o que eles vão querer fazer dentro de mim. Podendo passear em outro canto, né? Mas eu tenho mioma. Os meus miomas é que levam várias alterações que eu tenho. Mas se eu quiser engravidar, dependendo do tamanho desse mioma, eu preciso tirar. Porque senão, alguns desses miomas podem favorecer a questão de um abortamento. Ou levar uma dificuldade para a questão da implantação, no caso, uma gravidez. Tá certo? Tudo bem? Eu não estou escutando a Cláudia, não. Bora lá. Voltando à aula. E aí, aquilo que eu disse para vocês. A questão do mioma é que ele vai estar afetando justamente a questão do fluxo menstrual, do fluxo sanguíneo. Então, qual é o mioma que eu tenho maior influência na parte de sangramento? O que está mais próximo ao próprio endométrio, que é o submucoso. Então, aquele mioma que está lá fora, lá externo, que é o subseroso, ele não altera nada a menstruação. Já o submucoso que está grudado lá no endométrio, realmente, ele pode causar um quadro de metrorragia nessa paciente. E é por isso que tantas mulheres se assustam quando tem mioma pela essa questão do sangramento. Realmente, isso é muito intenso. Ai, tô cansada. No caso de intramurais, depende a localização dele, se ele está crescendo mais para dentro ou para fora, e dependendo também do tamanho desse mioma. Mas dependendo, ele pode causar um ciclo hipermenorrágico, tá bom? Justamente de estar aumentando aquela questão do volume uterino, aumenta a superfície daquele endométrio sangrante, não promove a questão, compromete a questão da constrição, né, das contrações daquele útero, promove então essa questão da congestão passiva do útero, a complexão dos plexos nervosos ou venosos da parede do órgão em si. A presença do intramural no meio, ele promove um comprometimento da contração daquele miométrio para a liberação daquela questão, tanto do endométrio, como também da contração para controlar e estancar aquele sangramento. Por isso que ele gera essa questão desses ciclos hipermenorrágicos. Aqui, mais uma vez, essa sala é cheia de imagem, eu falei para vocês, ó, subseroso, pediculado, o intramural, ele não está nem para fora nem para dentro, ele está no meio. O mioma submucoso pediculado, ou também conhecido como intracavitário, para fora, que é o subseroso, para dentro, que é o submucoso, e aqui intramural, ok? Aqui é um próprio útero em si, ó, foi cortado, ó, ao meio. Aqui coloco uma regra para vocês terem noção. Olha o tamanho desses miomas subserosos. Olha o tamanho desses miomas submucosos. Aqui eu tenho um comprometimento. Como é que a mulher ela vai conseguir engravidar nesse caso? Como eu tive um corte no meio, ó, esses dois aqui são miomas intramurais, tá certo?
Olha isso daqui. Quando geralmente a gente tem cirurgia de mioma, a gente coloca, né, o útero assim para fora e faz a retirada. É tanto que, isso aí eu vou até me apresentar aqui. Toda mulher que for passar por um processo cirúrgico de mioma, ela tem que ser informada sobre a possibilidade de, e o último caso, da retirada do útero. Quando aparece uma coisa em imagem, no ultrassom é uma coisa. Mas quando eu tenho essa imagem presencial, vista da própria cirurgia em si, às vezes eu retirando tanto a questão desses nódulos, não é mais viável deixar a outra em si. Então, dependendo da extensão desses nódulos, e dependendo da quantidade desses nódulos, algumas mulheres têm a necessidade, pela questão de funcionamento, não ter mais a funcionalidade do útero, a retirada do mesmo durante o procedimento cirúrgico. Então, toda mulher que ela entrar numa cirurgia de retirada de nódulos de mioma, ela tem que ter a ciência em que ela pode ter a retirada do seu útero, tá certo? O que acontece? Muitas mulheres não são informadas, são repassadas essa informação após a retirada do útero, e algumas mulheres elas ficam em choque, revoltadas, com razão, porque não foram informadas sobre o risco. Então, sempre lembrando, informar sobre o risco de ocorrer essas alterações, tá certo? E a gente vai na aula. Aquilo que eu falei para vocês, ó, aqui é um subseroso, ó, externamente, e provavelmente tenha mais, eu acho que esse aqui seja até um próprio intramural, ok? Seja necessário fazer uma esterectomia total dessa paciente. Aqui só mais uma vez a imagem para vocês fixarem em si, para não perder, ficar mais nenhuma dúvida, o que é o intramural, que é meio, que é um subseroso fora e um submucoso interno. E a dor? A dor geralmente vai determinar pela localização e o tamanho também desse nódulo, né? Mas ele é mais evidente aonde essa dor? Ele é mais presente nos miomas submucoso, devido a justamente ficar nessa parte intracavitária em si, e aí o organismo reconhece que aquele negócio está crescendo, é um corpo estranho. O que o organismo vai fazer? Não, eu vou colocar para fora. Como é que eu faço para colocar para fora? Eu expulsar como? Fazendo a questão das contrações. São contrações intensas, né, vigorosas, e aí essa questão dessas contrações manifesta nas mulheres a questão de uma cólica, que é a questão da dismenorreia. Por isso que eu falei, a dismenorreia na causa secundária possa ser decorrente de um mioma, nesse caso aqui um submucoso, tá bom? Em outros casos, pode ser devido à questão da infecção, ou porque o próprio tamanho desse mioma, na questão do seroso, ele já pode estar comprimido a questão de órgãos vizinhos, dentre eles bexiga e também a questão de intestino, ok? Dependendo do tamanho desse mioma, ele pode levar ao aumento do volume abdominal, por conta da questão do sangramento, pode desenvolver uma anemia nessas pacientes, e aquilo que eu falei para vocês, dependendo do tamanho desses nódulos intramurais subserosos, ele pode estar comprimido bexiga e reto. Quais são as complicações do mioma em si? Dependendo, acho que eu já estou respondendo o Tiago, né? A questão das dores, realmente ele gera, e pode ter o crescimento. Não é porque eu tirei o mioma que eu nunca mais voltei. Não. Ele é um crescimento muito lento, demora muitos anos. É tanto que as mulheres vão começar a descobrir entre 30 anos, 40 anos de idade. Não é porque eu tirei uma vez que ele não vai mais aparecer. Não, ele pode reaparecer. Isso aí é fato, ok? Mas depois que eu tirei esses miomas, eu paro a questão de sentir a dor. Lembra, Wendel, vagina não pode ter mioma, ele pode ter pólipo ou próprio nódulos em si. O mioma, ele acontece somente no útero, tá bom? A Jéssica está perguntando, esse mioma leva o crescimento do próprio útero, trazendo inflamações? Ó, são duas perguntas. Ele leva o crescimento do útero. É tanto que as mulheres geralmente têm uma distensão abdominal, e você sente quando faz uma palpação profunda. Mas trazer inflamação, não, a inflamação já é um outro processo, tá certo? E aí na vagina realmente a gente pode ter nódulos e outras coisas em si. Voltando aqui.
Então, ele pode realmente, dependendo da localização dele, levar a questão da esterilidade, porque se esse mioma, ele crescer voltado ali para a entrada, né, da trompa, ele pode causar essa obstrução, e aí a frente não conseguir ter a ovulação. E a questão do abortamento, né, que muitos perguntaram. Como os miomas, eles vão deformar e vão aumentar consideravelmente aquilo que eu já expliquei, a superfície mucosa do órgão, ele pode ser um local inapto para ter a fixação daquele óvulo em si, para implementar, tá bom? E aí, infelizmente, ele pode levar essa questão do aborto. Então, o que eu vou estar fazendo, né? Solicitando para essa mulher para estar investigando? Primeiro, sempre a questão da anamnese, verificando os antecedentes ginecológicos e obstétricos dela, né? Verificar se a questão do ciclo menstrual se aumentou ou não. Faz a questão da inspeção e da palpação profunda, né? Principalmente o seroso, a gente consegue identificar. A Clara está perguntando aqui se a gente pode, o mioma ele pode crescer com qualquer idade, pode aparecer. Pode, mas ele demora mais, eu disse que ela é lento. Geralmente acomete as mulheres perto de 30 anos, mas mais identificados a partir de 30 anos de idade, tá bom? O toque vaginal a gente consegue, dependendo da localização, e ela vai sentir também dor. Faça a visualização desse mioma pelo ultrassom pélvico ou endovaginal, e a gente vai falar muito desse endovaginal, vou explicar para vocês, lá na endometriose. A endoscopia realmente é a endoscopia que é feita do útero via canal vaginal, e a gente também consegue identificar principalmente os miomas submucoso, eletrograma, que é a questão do sangramento, para estar vendo essa questão da anemia, e a curetagem uterina, às vezes a gente é necessário, questão de abortamentos, outros processos que servem para fazer o diagnóstico diferencial dessas mulheres, tá certo? Não. Mioma não leva para câncer, tá certo? Que é o medo das mulheres. Mioma é a questão de um processo benigno em si, ele não vai levar a um processo, ele não altera a célula. Câncer, lembre da aula, é uma alteração nessa célula. E o mioma não causa alteração celular. O mioma é justamente a formação de um nódulo em si, ok? E o tratamento realmente do mioma é a retirada dele, pode fazer esterectomia, para retirar do próprio útero, aquele que eu já falei para vocês. Entra a questão do tratamento da anemia. Infelizmente, o sangramento é muito grande, esse fluxo, se seja necessário. E a mulher que ela quer a questão de engravidar e não consegue a retirada, não dá para retirar a questão desses tumores, eu posso estar induzindo a menopausa, porque a indução da menopausa, eu combato essa questão desses hormônios esteroides, diminuo a influência dele sobre o crescimento desse tumor. E aí eu consigo ter um certo controle, tá bom? Só passar aqui que já está encerrando e eu mostro o vídeo. Vocês me veem. A Valéria fez uma pergunta. As mulheres em idade reprodutiva podem confundir os sintomas do mioma com gravidez? Depende. Pode, a questão da dismenorreia, a gente até falou, a questão da dor. A dor é uma cólica, mas quando tem uma gravidez, a implantação daquele embrião ele também gera uma cólica. Só que ela é mais longa, e a questão também, às vezes, um sangramento pode confundir um abortamento e um mioma. Por isso que sempre é indicado fazer um exame de imagem, tá certo? Finalizamos aqui a aula de mioma uterino. Eu vou encerrar a gravação para não ficar tão pesado, tá bom?